Olá, meus queridos ouvintes do programa Boas Novas. Tenham todos um bom dia, um bom sábado. Que a paz do Senhor, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. É motivo de muita alegria nós estarmos aqui mais um sábado em nosso terceiro programa de 2020 para compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus. Vocês sabem muito bem que nós não estamos aqui falando de religião, nós não estamos aqui levantando a placa de uma denominação, de uma igreja. Mas nós estamos aqui para falar do nosso glorioso Redentor e Salvador Jesus Cristo, aquele que tem poder para nos salvar do império das trevas, aquele que tem poder para nos salvar do inferno e tem poder para nos levar para o céu. Somente em Jesus nós podemos encontrar paz, somente em Jesus podemos encontrar satisfação para nossa alma, somente em Jesus podemos encontrar alívio para nossa vida difícil. Não que Ele nos dê uma vida perfeita e sem crises, mas que Ele promete estar conosco mesmo diante das crises. Eu queria partilhar com você hoje sobre um tema bastante relevante, que é as glórias do nosso bom pastor. As glórias do nosso bom pastor. E para isso eu queria ler com você o Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de João, capítulo 10, versículo 27 e 28, onde está escrito: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Bom, aqui nesse texto, o Senhor Jesus Cristo ele nos dá 6 marcas do bom pastor e das suas ovelhas. 6 marcas das ovelhas do bom pastor, mas eu queria focar hoje no bom pastor. Durante todo o percurso da Bíblia, se você abre a sua Bíblia, ou se você lê alguma Bíblia, você vai encontrar que a figura do pastor e da ovelha, ela já é bastante recorrente desde tempos remotos, desde tempos antigos. Desde o Antigo Testamento você encontra Deus tratando-se como bom pastor e o seu povo como ovelha. Quem não lembra do Salmo 23, onde o rei Davi diz: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então ele mostra a figura de Deus como um pastor e da ovelha. E nossa indagação é saber por que Deus trata dessa figura. Primeiro, porque Deus trata de que a ovelha ela é um animal dependente do pastor. A ovelha ela não tem chifres, ela não tem mecanismos de defesa fortes, mas o pastor é quem cuida dela. A ovelha não tem uma visão boa, ela é um animal míope, ela tem miopia, ela é um animal vesgo, é um animal que vê turvo as coisas. Por isso que ela precisa de um bom pastor para guiar ela. A ovelha também ela tem uma coisa muito peculiar, que ela reconhece a voz somente daquele pastor que a criou, que a cuidou dela. Então a palavra de Deus ela fala isso pra gente. Nós somos dependentes de Deus. Nós não temos força em nós mesmos. E nós precisamos ouvir a voz. Nós só podemos ouvir a voz de bom pastor. E nessas 6 marcas eu queria tratar com você agora e analisar marca por marca rapidamente, nessa manhã de sábado, para que nós possamos ver as glórias do nosso bom pastor, do Senhor Jesus Cristo. Ele havia falado com um grupo religioso da época chamado de fariseus, mostrando que ele era o bom pastor que dava a vida pelas ovelhas. E aqui ele vai falar das marcas dessas ovelhas. Então ele vai dizer que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. O nosso glorioso Redentor, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não está alheio, ele não está apático, ele não está em silêncio, mas ele fala. Nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus que se comunica com o ser humano, é um Deus que faz nos conhecer a sua vontade. Ele não está distante de quem possa o buscar. A palavra fala que buscareis e me achareis quando buscar de vós todo o vosso coração. Então nós somos chamados a ouvir a voz do bom pastor. As ovelhas ouvem a voz do bom pastor e o bom pastor fala com as ovelhas. E essa voz é uma voz suave, é uma voz mansa, é uma voz que confronta, é uma voz que exorta, é uma voz que consola. Essa é a voz do bom pastor. É a voz que está manifestada especialmente nas Escrituras Sagradas. Nós só poderíamos saber que é Deus que está falando conosco quando nós lemos a Escritura e vermos essas palavras. Foi Ele mesmo, o glorioso Redentor, foi o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, que preservou essa palavra. Foi Ele que preservou ela para que tenhamos acesso a essa palavra, para que tenhamos através dela vida eterna, para que tenhamos através dela conhecimento da vontade dEle e um relacionamento com Ele. Então, o nosso bom pastor é aquele que fala, é aquele que se comunica conosco, que você no dia de hoje pode ouvir a voz dele através da palavra dele.
Em segundo lugar, o bom pastor, ele conhece as ovelhas. Que maravilha! Não somente nós conhecemos ele, mas nós podemos ter a certeza que ele nos conhece. Ele fala à igreja de Esmirna: conheça a tua tribulação e conheça a tua pobreza. Ele sabe que nós somos pó. Ele conhece nossa estrutura fraca, débil, miserável. Ele sabe que nós não passamos de seres humanos falíveis, e ainda assim ele ama um povo. Ele ama o seu povo. Olha que maravilha isso, saber que ele conhece a sua necessidade, saber que ele conhece tudo o que você precisa. Então, se você não tem aquilo que você quer, porque você não precisa, porque tudo o que você precisa nesse momento, o Senhor Jesus Cristo, ele já lhe deu. Nós não precisamos, queridos, de casa grande, de carro grande, de fama para sermos felizes. Nós precisamos ser conhecidos por Jesus e sabemos que ele cuida das nossas vidas. O cristão, ele não crê em acaso, ele crê na providência de Deus. Ele crê que Deus guia todas as coisas segundo o conselho de sua vontade. Em terceiro lugar, o bom pastor, ele é o seguidor das ovelhas. As ovelhas podem seguir o bom pastor. É através do bom pastor, das atitudes dele, que nós podemos seguir. Ele fala que as ovelhas seguem ele. Então ele é aquele por quem as ovelhas seguem. E isso é um privilégio, porque nós não podemos somente ouvir a voz dele, mas ser como ele é. E quem foi Jesus? Foi aquele que veio, trouxe a justiça, trouxe paz, trouxe amor, trouxe, meus queridos, trouxe alegria. É aquele que chora com o outro, que se compadece, aquele que amou o próximo, aquele que teve uma vida irrepreensível. E nós podemos ter uma vida assim, nós podemos ter uma vida sem lutas com os irmãos, uma vida sem crise com o próximo. A gente pode ter uma vida maiúscula, uma vida com ele, entendeu? Não estou falando que não teremos dificuldades, esse não é o ponto. O ponto aqui é que nós podemos ter uma vida ao lado dele e seguindo ele, sendo uma pessoa que agrade a Deus, como Jesus Cristo agradou a Deus. Em quarto lugar, meus queridos, nós vimos que o bom pastor, ele fala com as ovelhas, ele conhece as ovelhas, ele é seguido pelas ovelhas, mas também, em quarto lugar, ele dá vida pelas ovelhas. E aqui está o mistério do cristianismo, está o grande trunfo do cristão, é que ele recebe do bom pastor a vida eterna. E como é que acontece isso? É que o bom pastor, ele se faz carne, ele habita entre nós, ele vive uma vida irrepreensível, uma vida justa, uma vida onde não há erro, onde ele é tentado em tudo, mas não peca em nada. E ele é levado por si mesmo à cruz do Calvário, e na cruz do Calvário ele dá a vida por um povo. Na cruz do Calvário, ele que não merecia morrer, se coloca diante da justiça de Deus, que exigia um sacrifício perfeito, que exigia uma condenação, que exigia, meus queridos, uma grande morte. E ele morre em lugar daqueles que creem nele, para que esses não morram mais. Jesus Cristo na cruz do Calvário enfrenta a ira de Deus, ele enfrenta o ódio esmagador pelo pecado, e ele toma para si nossos pecados, mas também ele nos aplica a sua justiça. A Bíblia fala que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, quando ele diz que ele dá a vida eterna, é mostrando que Paulo fala em Colossenses que ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nele nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Nele podemos viver, nele podemos existir, nele podemos nos gloriar. É somente nele que nós podemos encontrar sentido amplo para a nossa vida, porque ele que dá a vida eterna. E essa vida não somente é a quantidade de vida que iremos experimentar na eternidade, mas a qualidade de estarmos com Deus face a face, em comunhão com ele, com aquele que nos criou, aquele que dá a vida, aquele que é a própria vida. Então, esse termo, quando ele fala ele dá a vida eterna, é mostrando que ele ressuscitou, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A morte não é o endereço final do cristão, a morte não é o fim, não é a última parada, mas há uma vida esperando por ele, essa vida eterna. E nesse sentido, ele já fala que é ele que não faz elas perecer. Ele fala que as suas ovelhas ouvem a sua voz, ele a conhece, elas seguem, ele dá a vida eterna e elas jamais perecerão. Meus queridos, como é bom saber que nós não iremos perecer, que nós não iremos morrer, que nós não iremos viver
Nós não iremos viver na tumba, mas nós estaremos no céu com Ele. Nós estaremos no céu, e isso é muito bom. O inferno não é nossa parada. Nós jamais pereceremos, viveremos eternamente. Pode ser que a gente experimente a morte física, mas certamente a morte espiritual, a morte eterna, a morte de separação de Deus e de experimentação da ira plena no inferno, todo aquele que crê em Jesus, a ovelha do bom pastor, jamais ela experimentará isso. Por fim, é muito lindo essa última marca, quando ele fala que dá vida eterna por elas jamais perecerão e ninguém as arrebata de suas mãos. Aqui está a segurança do crente. Nossa segurança não está porque nós confiamos em Jesus ou porque nós seguramos em Jesus. A nossa maior confiança é porque nós cremos de que Ele segura firmemente nossa mão. Ele fala: das minhas mãos ninguém pode arrebatar, ninguém pode tirar. Uma vez salvo, o crente sempre será salvo. Uma vez que achegamos a Deus, Ele sempre achegará a nós. E Ele, como Pai, não desprezará um filho. A Bíblia fala, Ele diz o seguinte: aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Todos aqueles podem chegar a Jesus Cristo. Todos aqueles que chegam a Ele, Ele não lança fora. Mas Ele guia, Ele cuida e Ele promete a vida eterna. Ele promete que ninguém, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar o cristão do amor de Deus. E o nosso convite a você é esse: que você se achegue ao bom pastor, que você encontre no bom pastor graça, que você encontre no bom pastor. O trono da graça está aberto. O chamado do bom pastor hoje é que você creia nele, que você confie nele todo o seu coração e que também você se arrependa dos seus pecados, que você reconheça seus erros, chore pelos seus erros e abandone seus erros como marca de que você encontrou ele. A palavra fala que pela árvore nós conheceremos os frutos. E a pergunta que fica aí na sua vida: a gente pode encontrar frutos dignos de arrependimento, frutos de uma pessoa que conhece Jesus Cristo? Nós somos chamados para isso. Então você pode experimentar hoje das glórias do nosso Redentor, do nosso Senhor Jesus Cristo. Repetindo, o bom pastor, ele fala com as suas ovelhas, ele conhece suas ovelhas, ele é seguido pelas suas ovelhas, ele dá a vida eterna por suas ovelhas. Ele também promete que elas jamais perecerão. E, por fim, ninguém poderá arrebatar as ovelhas da mão do bom pastor. O bom pastor é o Senhor Jesus Cristo. E você pode chegar até Ele. Que Deus te abençoe. Tenha um bom sábado, um bom final de semana. E fique na paz. Tenha um bom ano também pela frente. E que Deus abençoe. Fique com os nossos louvores agora. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.